você lê, que você ouve, seja por onde a empresa está caminhando, quais são os direcionamentos que os diretores têm dado para ela. É fácil da gente, né, se parar para observar, identificar alguma coisa sobre essa estratégia. Qual é, assim, em vias gerais, qual é a estratégia da minha empresa? Como é que ela se relaciona com o fornecedor? Como é que ela se relaciona com os clientes? Como é que ela se relaciona com a concorrência? Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos inventando novos produtos? Nós estamos aumentando o valor agregado dos produtos que já temos? Nós estamos buscando novas práticas? Nós estamos expandindo? Estamos fazendo negócio internacional? Estamos focados no mercado nacional, regional, municipal? Qual é a estratégia da nossa empresa? Certo? Então, se você começar a observar isso, você já consegue ter mais ou menos uma ideia do que se espera para essa empresa. E aí, a TI, ela está condizente, ela está caminhando para isso? Certo? Então, por exemplo, a minha empresa está desenvolvendo novos serviços, melhorando o seu relacionamento com o cliente. A minha TI, ela está criando aplicações para isso, ela está criando condições para isso, ou ela está investindo em infraestrutura, ela está investindo em link de internet, em PLS, VPN, etc. Onde que eu estou indo? Eu estou caminhando para uma expansão de território, estou caminhando para melhorar os produtos, eu estou dando esse subsídio, eu estou ajudando taticamente essa estratégia. É fácil de perceber. Se você conseguir responder de cima e olhar as atividades que a sua equipe faz, é fácil de responder essas dúvidas. Por último, se eu sei o que a empresa quer, se eu sei o que a TI está fazendo, o que falta? Eu queria que vocês parassem e pensassem nisso, tudo estivesse escrito, bem escrito, porque eu acho que é a maneira que a gente vai ter de vocês já começarem a sentir oportunidades com esse material. Certo? Eu prometi e trouxe já os 2 livros que são meus, né, que eu estou utilizando muito. Galera, esse livro aqui, Implantando a Governança de TI, é um livro nacional, 2014. Esse livro é simplesmente sensacional. Ele fala do Scrum, COBIT, que a gente vai ver em seguida, do ITIL, do BPM, que a gente já comentou, do BABOK, CBOK. É sensacional. Ele fala um pouco de Seis Sigma, fala de muita coisa, de projeto, de processo, de metodologias de governança, de serviços. Então, para quem trabalha, né, em Service Desk ou trabalha no Help Desk e querem começar com a rotina de Service Desk, esse livro é simplesmente fantástico. Esse livro ajuda muito. A leitura dele é muito didática, ele é muito bem ilustrado. Então, acho que é uma questão interessantíssima aí para vocês terem para leitura. Eu não tenho certeza se tem e-book, em e-book, mas não é difícil. E eu tenho 40% de desconto nessa editora aqui. Então, se vocês quiserem me falar aí quem quer comprar, o único problema desse 40% de desconto é que tem que ser pagamento à vista. Então, se vocês quiserem comprar lá, dividir no cartão ou à vista do boleto, aí me avisa. Mas esse aqui eu recomendo demais a leitura dele, a aquisição dele. Esse livro e a gente vai enxugar ele de cabo a rabo. Esse outro livro aqui, ele também é um livro sensacional, só que ele é só sobre o ITIL, Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI. Ele é para empresas ou Service Desk que oferecem serviço, para a gente entender isso que é problema, incidente, a questão do portfólio. A gente vai falar muito de ITIL também. A certificação ITIL é uma certificação muito requisitada e é uma das mais simples, né? Não que seja fácil, não me entendam mal, mas é uma das mais simples. Você consegue aí, por coisa de R$ 1.200, você faz um simuladão assim, o dia todo e a prova no mesmo dia. Você começa a estudar às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde, sem café, sem almoço, sem nada, pau na máquina, estuda tudo. Pelo menos a primeira certificação, né, a Foundation, que eles falam, que é uma introdutória, sabe? Tem uma quantidade grande de certificações e que elas agregam muito valor. A certificação acho que custa coisa de R$ 500. É uma certificação bastante atraente pela sua requisição, por ser uma certificação internacional, por ser requisitada pelas empresas e é uma das mais baratas. Você pode fazer a prova em português
português, no inglês. Esse livro também é muito bom, mas ele é específico do ITIL, né? E ele a gente também vai usar muito em um material que a gente tem dele. O ITIL está na versão 3, a Vanessa ela é certificada COVID e ITIL P2, então se vocês quiserem perguntar para ela da importância dessas certificações, acho que vocês vão gostar. E aí a bibliografia complementar eu tenho como e-book aqui. E depois eu mando para vocês onde que está, eu comprei no... Como é que chama? Bookman. Também tem um lá, vocês gostaram. A maioria dos livros lá. Aqui no nosso caso é Pearson, Bookman e Brasport. As 3 editoras do Brasil aí que escrevem mais sobre a nossa área. Certo? Mas aqui levem a sério aí os conselhos, vocês vão ver pelo sumário, pelo resumo do livro aí, que são profissionais altamente gabaritados. A leitura, né, você pode fazer a leitura de cabo a rabo, que é legal, ou no nosso caso aqui eu pego capítulos específicos e organizo as nossas aulas. Hoje, por exemplo, nós estamos no capítulo 2, aliás, capítulo 3, que o 2 eu pulei. Beleza? Então, nós vamos resgatar um pouco do conteúdo da última aula e fazer algumas adições aí, fazer algumas melhorias daquelas informações para matar. Vai lá. E aí depois a gente vai ter, na semana que vem, a gente vai ter um conteúdo bastante extenso, ainda nessa questão da governança, da implementação da governança. Vamos olhar aí minuciosamente como que a gente trata cada um dos termos. Depois a gente passa já para as metodologias. Certo? Beleza? Eu vou tentar, nesse final de semana, já colocar todo o plano de aula direitinho, aula a aula, o que a gente vai ter. E aí depois vocês podem acompanhar comigo. Então tá, vamos lá, sem mais delongas. Hoje nós vamos começar falando sobre os componentes da governança de TI. Nós já falamos deles ontem, né, na aula passada, mas hoje a gente vai dar uma refinada, né, sobre esse assunto. A governança de TI, nós vimos a definição de governança, né, a questão de agregar valor, mitigar os riscos e tudo aquilo que a gente viu lá, mas ela compreende vários mecanismos e componentes que, se forem integrados de maneira lógica, permitem o desdobramento da estratégia da TI até a operação dos produtos e serviços correlacionados. Então, a governança, ela compreende aí algumas ferramentas, alguns mecanismos, algumas formas de trabalho, frameworks, né, que, se forem utilizados, se forem integrados de maneira lógica, é por isso que eu já vinha dizendo para vocês que vocês tiram benefícios de cada um desses assuntos, do PPM, do PPOC, do COBIT, do ITIL, mas para a governança, né, no seu sentido pleno, é necessário que sejam todos esses mecanismos e componentes sejam integrados. Isso permite o desdobramento da estratégia de TI, né, num sentido mais macro, até as operações da TI no seu sentido mais micro. Então, desde a análise estratégica da TI até todas as atividades, ainda que de rotina da TI, cabe dentro da governança TI. Claro? Ficou claro? Tranquilo? Então, olha só. Naquele primeiro nível, a gente viu o ciclo da governança, né? E definimos isso em 4 pontos. E agora a gente vai dar uma abrangida nisso aí. Vamos ver com um pouquinho mais de zoom. Alinhamento estratégico e compliance. Ela enquadra alinhamento estratégico, princípios de TI, gestão da demanda, necessidades de aplicações, arquitetura de TI, infraestrutura de TI, objetivos de desempenho, capacidade, sourcing, segurança da informação, competências, processo de organização, planos de TI. Envios gerais. Alinhamento estratégico,
colocar a nossa cabeça para funcionar na mesma rotina, na mesma roda da estratégia da empresa. Isso aqui, o alinhamento estratégico, ele é muito comum a todas as áreas. É importante que o marketing esteja alinhado com a estratégia da empresa, é importante que a contabilidade, é importante que o financeiro, é importante que tudo, recursos humanos, tudo esteja alinhado com a estratégia da empresa. Não faz sentido você resolver, por exemplo, recursos humanos só contratar gente com graduação e especialização, quando na verdade a empresa está querendo ganhar um fôlego, diminuindo o custo da mão de obra para diminuir o custo do produto lá na frente. Então, são discrepantes, são até conflitantes. Todas as áreas da empresa precisam estar em conformidade. Princípios de TI, isso também está incluído ali nesse alinhamento estratégico. Gestão da demanda, gerenciar a questão de demanda, quantos serviços são requisitados, se eu tenho mão de obra suficiente, se ela está capacitada o suficiente, se eu tenho os recursos suficientes. Aí a gente entra aqui na arquitetura de TI, infraestrutura de TI. Como é que está a minha infraestrutura de rede, componentes, equipamentos, de mainframe, servidores, links e em geral. Necessidades de aplicação. A minha estratégia, a estratégia ou a tática da minha empresa está demandando de mim aplicações novas, está me demandando melhorias nas aplicações atuais, certo? Quanto que eu posso contribuir dessa maneira, quanto que eu posso contribuir melhorando os aplicativos, oferecendo soluções, automatizações, isso tem tudo a ver. Objetivos de desempenho está mais relacionado com as métricas, com o que a gente precisa atender, as metas que a gente precisa atingir. Capacidade tem muito a ver com essa questão da demanda. O sourcing, eu estou fazendo contratos da maneira como eu deveria, estou terceirizando o que é melhor terceirizar, eu passei a alugar a máquina, não é melhor comprar a máquina, é melhor eu ter um fornecedor local com acesso X, ou um fornecedor internacional que tem um escritório em São Paulo, que me dê recurso Y. Então isso tem a ver com o sourcing. Segurança da informação, que nós falamos bastante ontem, a questão da disponibilidade do dado, do recurso, da segurança do dado do recurso, da garantia de que aquilo vai estar íntegro na necessidade, da disponibilidade, o tempo que for necessário, quantas vezes for necessário, de acesso a esse recurso, a essa informação. As competências cabíveis, processo de organização também tem muito a ver com isso que já foi falado, e os planos da TI. O plano da TI a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Nesse nível de decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos. E aqui é que a gente vai gastar um tempo, nós podemos até brincar uma dinâmica nesse ponto, porque é importante essa discussão e ela traz benefícios, que são os mecanismos de decisão, critérios de priorização e o portfólio de TI. O que isso significa? Portfólio de TI, em vias gerais, já a gente fala disso. Quais são os serviços que a minha empresa, meu setor de TI presta? Exatamente quais? Como, quando, para quem, em quanto tempo? Isso é um portfólio de TI. E como eu faço para decidir se eu retiro um serviço, se eu incluo um outro serviço, se eu incluo e mantenho? Como que eu faço para criterizar, para priorizar algum serviço? Eu tenho, por exemplo, duas demandas. As duas demandas, elas precisam ser atendidas pela mesma equipe. Como eu decido, como eu faço cientificamente, ou tecnicamente, para decidir da priorização? Como eu vou usar, quem eu vou envolver, que tipo de questão eu vou fazer, que tipo de análise eu vou fazer, certo? Isso tem muito a ver com o meu portfólio também, e isso está diretamente relacionado com alinhamento estratégico. Eu só consigo criar boas formas, bons mecanismos de decisão e maneiras eficientes de priorização se eu conseguir fazer com que isso esteja totalmente alinhado com a estratégia. Então vamos lá. Eu tenho uma equipe só. Eu posso usar essa equipe para desenvolver um novo relatório para o recurso humano, ou eu posso usar essa equipe para puxar uma nova fibra ótica para uma segunda loja da minha empresa, ou um segundo prédio da minha empresa. É a mesma equipe.
como eu vou fazer para priorizar isso? Qual é a minha decisão? Certo? Então eu tenho que olhar primeiro o que disso agrega maior valor. Qual disso está mais alinhado com a estratégia? Qual disso vai ter o menor custo? Qual deles vai diminuir a exposição da minha empresa a futuros riscos, sejam de TI ou não? Por exemplo, se esse relatório estiver falando do E-Social, por exemplo, e eu estiver no limite para entregar os relatórios, talvez evitar que a minha empresa tenha um problema trabalhista seja mais importante do que esticar uma fibra. Oi? E-Social. E-Social é mais uma forma que o governo não pode te passar mais uma graça. É um relatório com muita informação do funcionário, muita mesmo. Informação tem que ter e tem que oferecer. Da sua esposa, dos seus filhos, da escolaridade deles, curso, saúde, quanto você ganha, quanto você paga, quanto desconta, é muita informação. Onde você mora, é informação pra caramba, cara. E isso aí eles vão cruzando e hoje em dia o troço está bem alinhado mesmo. É legal, se você for ver só do ponto de vista tecnológico, o troço é o primeiro mundo. Não, tem vai chegar no ponto de ser todas as empresas, mas isso ainda está caminhando. Já tem algumas empresas que são obrigadas, já tem que entregar, e cada dia mais vai ficando mais difícil de você dar jeitinho. Sabe aquela coisa de manda o cara embora, contrata de novo, essas fraudes que a galera fazia para ajudar o funcionário, para diminuir o custo da folha de pagamento, demite o cara continua trabalhando ali sem registro, esse tipo de coisa vai ficando cada vez mais difícil de praticar. São informações completas, é um censo bem volumoso de dados e é bastante utilizado essas informações são bastante utilizadas inclusive pela empresa. Então, esse momento aqui a gente vai chegar num ponto que nós vamos ter que parar, fazer uma dinâmica, discutir, testar alguns modelos, criar de repente os nossos próprios modelos. A gente pode começar aí com alguns fluxogramas e fazer uns simulados, é importante, isso aqui a gente vai gastar um tempo. No terceiro nível, estrutura de processo, operação e gestão. Então ali, projeto de serviços, inovações, relacionamento com o usuário, relacionamento com o fornecedor. Nesse nível, como a gente falou ontem, eu já estou criando demandas, eu já estou modificando, modelando processos, procedimentos e operações da minha empresa. Estou colaborando diretamente com a gestão das informações. A nível de projetos, a TI vai estar envolvida em todo e qualquer projeto, onde ela seja cabível. É difícil você encontrar uma empresa onde a TI não influencia no projeto. Serviços, inovação de uma maneira geral. Hoje inovação é uma palavra que está totalmente alinhada com a TI, É difícil que você tenha alguma coisa inovadora que não passe em algum momento pelos crivos da TI. Maneiras e fórmulas de relacionamento com o cliente, com o usuário, com os fornecedores. E por último, gestão de valor e desempenho, gestão de valor da TI e gestão de desempenho da TI. Nós estamos falando aqui de métricas, de metas, de números, de expressar, de portar relatórios com os dados desse serviço da TI, da produtividade, do valor agregado, do número de entregas, do número de benefícios, do número de ganhos que a empresa teve com os serviços prestados pelo portfólio de TI. Então tudo isso aqui, quando eu chego eu paro centralizado no portfólio de TI, que tem a ver com o serviço que eu ofereço, o tempo que eu gasto para oferecer, quem oferece, para quem, quanto custa. Eu estou aqui no portfólio, centralizado aqui. Isso tem a ver com os mecanismos de decisão, o que entra, o que sai, quando eu faço, por que eu faço, como eu priorizei, por que priorizei e assim por diante. Que tem também sua relação muito íntima com a questão do alinhamento estratégico. Eu só posso ter um portfólio oferecendo um serviço e declarando informações sobre esse serviço quando eu conheço a minha capacidade, a minha arquitetura, a minha infraestrutura, quando eu conheço as minhas competências, então necessariamente eu conheço os planos da minha TI. Estão vendo que é tudo isso muito relacionado, a gente divide, a gente coloca isso num alinhamento que seja fácil de estudar, de analisar e de conhecer, mas que necessariamente funciona
o tempo todo em sincronismo, né? Eu só consigo expressar valores, eu só consigo expressar o quanto de benefício que a TI tem colocado, né, o tanto de valor agregado que a TI tem colocado para a empresa, depois que eu souber do portfólio, depois que eu souber fazer priorizações, e para isso, necessariamente, me conhecer e conhecer o alinhamento estratégico, ter um alinhamento estratégico com a minha empresa. Tranquilo, gente? Tranquilo mesmo? Modelo da governança de TI. Isso aqui é necessário, quase que regra, na verdade é uma regra, para que funcione a governança. A TI não é mais assunto só da TI. Falar dos recursos, falar das demandas, das despesas, falar da capacitação, da capacidade da infraestrutura, já não é mais um serviço só da TI. É necessário que isso seja alinhado com os demais setores, é necessário que isso seja colocado em discussão sempre principalmente com os tomadores de decisão. O cargo máximo da empresa precisa liderar a mudança. É por causa dele que a gente tem, né, colocado esses valores, exprimido relatórios, colocado ali os dados da minha TI, e preciso que ele compre primeiro essa demanda. Ele encabece e leve a mudança até por uma situação onde eu tenha pessoas-chave que vão comprar a causa e pessoas-chave que não vão comprar a causa. E essas pessoas-chave que não comprem a causa, elas podem exercer uma força negativa muito grande nesse meu empreendimento da governança, ao passo de conseguir comprometer o sucesso, e aí a gente fica numa situação bastante complicada. A TI deve ser flexível o suficiente para lidar com todas as mudanças. A TI precisa estar alinhada com a estratégia, já a gente vai falar disso, estratégia estática e dinâmica. Mas a TI precisa ter flexibilidade para poder lidar com situações de mudança, e entender que mudanças são oportunidades e não mais problemas, situações de dor de cabeça. Mudanças são oportunidades. As prioridades da TI devem ser as prioridades do negócio e vice-versa, né? A minha TI tem que ter prioridades que estejam relacionadas com as prioridades do negócio. Elementos que representem custos da TI devem ser revisados constantemente. Então, é melhor eu ter uma equipe enxuta e mais fornecedores, ou é melhor eu ter uma equipe maior, mais bem capacitada e menos fornecedores? É melhor eu ter um cloud computing, ou é melhor eu ter uma estrutura, um parque de máquinas aqui local, etc. Onde eu estou ganhando? O que exatamente desse custo me oferece mais valor, me oferece mais desempenho, me oferece mais produtividade e me diminui os riscos, ou mitiga os riscos, certo? Então isso precisa estar constantemente sendo revisado. E é aqui onde a maioria das empresas falha. Você chega no gerente de TI, no coordenador de TI, no responsável, seja lá o nome que se dê para ele, e ele não conhece quase nada do que é novo. Ele não sabe quais são as ferramentas que estão disponíveis no mercado, ele já não sabe mais quais são as formas que as empresas estão operando, os prestadores de serviço. Ele não consegue medir o custo-benefício de uma ferramenta paga, de uma ferramenta gratuita. Ele não sabe qual é o melhor tipo de capacitação ele vai dar para a equipe dele, simplesmente porque ele não tem o costume de rever as coisas, de estar ali fazendo network, conhecendo novas oportunidades, conhecendo novos recursos e necessariamente levando isso para a realidade dele. Às vezes ele está pagando caro num serviço que hoje em dia é defasado. Nós temos opções aí, por exemplo, eu posso ter um antivírus local ou posso ter um antivírus na nuvem. Na minha opinião pessoal do Thiago, não existe mais razão para você ter um servidor de antivírus. Você não ganha nada com você tendo uma máquina ali fazendo toda a tarefa, você tem que fazer a maioria das coisas, quando você pode ter um servidor de antivírus que fica na nuvem, hospedado numa infraestrutura que não é sua,
que está atualizada o tempo todo, não é mais um equipamento seu que pode vir a dar defeito, não é mais um equipamento seu na rede, não é mais um ativo seu ou um passivo da sua empresa ali, não, você não paga mais por isso. Então, ele está mais bonito, está na metade do caminho, né? Porque o cara sobe para a internet e volta para a sua rede, né? Uma filial, por exemplo. Então ele sobe para a internet, ele já está no antivírus ali. Você tem um poder de computação nesse servidor cloud de antivírus lá que você não teria no seu servidor próprio. Então são minhas formas de enxergar isso. Então é a minha opinião, por exemplo. Certo? É a minha forma de gerir. Já tem gerente que prefere, não, eu não gosto de compartilhar, eu acho desnecessário pagar aluguel de servidor dos outros. Eu acho que é mais arriscado porque é mais um canal para a internet. Então são opiniões, são visões de um mesmo assunto que, né, precisam ser discutidos e ver qual delas estão mais relacionadas com a estratégia da empresa. Continuando. Os resultados da TI devem ser medidos por valores criados ao negócio ou diminuição de risco à empresa. Né? Diminuição da visibilidade da empresa a riscos. Está faltando uma palavrinha ali. Então, como eu vou medir os valores da minha empresa? Quanto de valor a TI criou ou quanto de problemas que ela evitou? Que ela eliminou ali, os riscos que ela mitigou. Esses são necessariamente os valores primários que a empresa pede da gente, né? Quando eu tenho um setor de TI, eu preciso de disponibilidade de serviço, de automatização. A TI existe necessariamente para aumentar a produtividade dos demais funcionários, para aumentar a confiabilidade dos dados, das informações na hora de tomada de decisão e para ajudar essa empresa a ficar protegida aí dos riscos que o mercado oferece. Então a gente consegue medir para esses dois lados. Eu não estou fazendo investimentos necessariamente criando aplicações novas, criando novos modelos de trabalho, mas eu estou aqui criando situações de proteção à empresa, de redundância do dado, de garantia de integridade, de garantia de disponibilidade. Isso também deve ser observado. Implantar a governança de TI depende muito de um marketing interno. As pessoas, né, os outros setores, o seu CEO e as pessoas-chave precisam necessariamente de se interessar pelo assunto, de gostar do assunto. Então é importante que essa discussão ela seja levada para fora, não como mais uma atividade profissional ou mais uma coisa que vai dar trabalho, mas uma coisa nova que traz benefício, que ajuda a mensurar um monte de valores. Implica necessariamente na mudança de cultura de toda a corporação, né? A gente falou ontem, já no finalzinho da aula, de que a governança ela se relaciona com o funcionário que opera, com o funcionário do setor de TI e com os cargos estratégicos, cargos tomadores de decisão. Então é uma coisa, a governança está necessariamente envolvida com todos. Por quê? No nível mínimo aí, só para título de exemplo, quando o meu usuário vem me demandar uma atualização do sistema, eu vou fazer aquela medição, aquela priorização, vou colocar no meu funil para decidir se faço ou se não faço. Logo, ele tem que, no mínimo, me explicar qual é a justificativa daquela demanda. É uma obrigação? É uma nova lei? É para ter uma informação assim, um assado? Que tipo de valor aquilo vai agregar? Então, minimamente, o meu usuário ele já tem que saber como se relacionar com a TI. Na hora de preencher o formulário de Service Desk, por exemplo, de que setor que vem, para onde que é uma atualização, é uma dúvida, é uma nova implementação, é uma mudança, é uma correção, em que área que é, quem vai usar, que valor vai ser agregado, qual é a urgência, qual é a prioridade. Então ele já tem que, pelo menos, minimamente, estar preparado para responder essas perguntas e saber por que ele está respondendo essas perguntas. Então isso já ajuda muito. Quando o usuário sabe para que fazer e como fazer, já ajuda muito. A gente tem aí algumas etapas para cumprir, e uma delas é a documentação dos requisitos, e já partindo do usuário, minimamente já é bom. Chegando lá no meu nível de tomada de decisão, ele saber que tipo de informação demandar, como medir os valores da TI, saber de influenciar a TI e ser influenciado por ela, saber relacionar a estratégia
levando em conta a sua capacidade tecnológica, né, e de comunicação. Então é importante que a cultura seja mesmo desenvolvida, nem rompida, desenvolvida. E a TI, ela precisa ser gerenciada como um negócio à parte. A gente está acostumado a falar nosso cliente interno, porque o fulano lá fora é nosso cliente, mas ficou um jargão bobo, né, que a gente ouviu um administrador falando, começou a repetir e não sabe necessariamente por que é falado daquela maneira, por que eu devo tratar o meu cliente como cliente. Não, ele não é burro, ele é meu cliente. Tem negócio. Uma visão geral aí. Riscos e compliance conhecer e mitigar os riscos, colocar a TI e a empresa em conformidade com os requisitos, mesmo que sejam regulamentações e regulações externas. Avaliação independente. Cada tarefa da TI é avaliada. Cada um dos serviços oferecidos, cada um dos produtos oferecidos avaliado individualmente. Gestão de mudança organizacional, como o próprio nome sugere, né? Gestão de mudança, alinhamento estratégico, nós já falamos disso quase que exaustivamente, entrega de valor, sempre. Tudo que eu fizer na TI é para obrigatoriamente entregar um valor, seja esse valor agregando valor no serviço e produto da minha empresa ou diminuindo a sua exposição a falhas e riscos. De alguma maneira eu tenho que estar entregando algum valor. A TI oferece algum serviço que não oferece valor, então não entrega valor, então esse serviço não deve ser mais disponibilizado. É assim que pelo menos eu enxergo. De alguma forma, a justificativa para aquela tarefa é entregar valor. Seja ele para mitigar riscos, seja ele para agregar valor, aumentar a produtividade de alguém, aumentar a produtividade do setor, oferecer benefícios assim ou assado. Mas tem que entregar valor. E a gente só vai saber se entrega valor se a gente souber quanto de valor que tinha antes, quanto de valor que tinha depois. Né? Fica mais fácil assim. Por exemplo, na matrícula aqui do SENEC, no modelo de matrícula de aluno hoje, quantas pessoas uma atendente consegue atender em 1 hora? É possível saber isso hoje? O pessoal que trabalha aqui, é possível? Vocês já fazem essa medição? É mais que empírico assim. Existe alguma forma de automatizar a aplicação de matrícula para que ela aumente esse volume? Então já tem uma forma aí de entregar valor. Eu sei quanto é hoje e eu sei o que eu quero no futuro. Acho que todo o processo não, né? Algumas partes ali já dá para automatizar ou diminuir retrabalho, né? Diminuir um pouco de papel. Isso tudo agrega valor, né? Você diminuir a despesa, já está agregando valor. Então é legal você ter essa noção. Visão do presente, visão do futuro. Visão geral. Gestão do desempenho, ainda TI mesmo. E comunicação. Né? Tudo que é feito pela TI precisa ser comunicado. A forma como se comunica precisa ser feita de maneira correta. Né? Então eu sei com quem eu estou falando, eu sei que tipo de informação é útil àquela pessoa. Gerenciamento de recursos, né? Zelar pelos recursos, oferecer sempre disponibilidade e tudo isso que a gente já vem falando. Continuando aqui. Componentes da gestão e operação. Estratégia do negócio, também já falamos bastante. Estratégia da TI, né? Nós temos aí uma estratégia para a TI, como a TI agora é vista como um negócio, ela precisa ter a sua própria estratégia. Onde ela quer chegar, como ela quer se colocar dentro da empresa, como ela quer ser vista, como ela quer ser tratada. Isso tudo precisa ter, né, clareza. Planos de TI, nível de negócio, plano de TI a nível interno. Então quais são os planos da TI para o meu negócio, quais são os planos da TI para ela mesma. Mecanismos de decisão, que foi aquilo que a gente falou, né? Como que eu decido alguma coisa, como que eu priorizo, quem eu envolvo. Isso é legal de fazer. Portfólio de TI, junto com orçamentos e investimentos, se for possível, né? Se for cabível. Então, eu tenho um portfólio de TI, eu sei quais serviços eu ofereço, eu sei quanto tempo cada um leva para ser oferecido,
eu sei para quem eu ofereço, eu sei quem eu ofereço, eu sei quem é responsável pelo serviço. Por exemplo, cabeamento estruturado, rede de comunicação é responsabilidade do Jefferson. Então ele vai utilizar toda a equipe para, né, que for necessário, que estiver disponível, mas quando eu tiver que conversar, eu sou gerente do Jefferson, eu vou conversar com o Jefferson. E aí, mano, aquele serviço lá, isso aqui, não, já aloquei fulano e tal. Atualização de aplicação já é feito com outra pessoa, então eu vou falar com essa pessoa. Então eu consigo ter, inclusive, se eu chegar nesse nível de maturidade e a minha equipe me permitir, eu tenho os gerentes de cada problema, gerente de cada incidente, gerente de cada produto, gerente de cada serviço, ainda que a palavra gerente, nesse caso, não seja necessariamente um cargo em carteira. Ele é aquele cara que é responsável, a gente vai ver quando estiver falando do arte, que eu tenho o gerente e tenho o dono, que são pessoas diferentes. Podem ser a mesma pessoa física, pode, mas as atribuições desses dois são diferentes. Isso é uma maneira muito eficiente de gerir o trabalho. Nós vamos ver isso lá. Clientes e usuários, né, estão envolvidos aí na minha gestão e na operação. Operações de serviço, as tarefas executadas necessariamente. Fornecedores, que em um momento ou outro também estão envolvidos na situação. Resultados da TI, né, medidos dela para ela mesma e dela para o negócio. Comunicação e reporte dos resultados, principalmente para os superiores, né, quantos valores nós agregamos, o que nós fizemos de benefício para a empresa, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, quanto da meta nós batemos, como está nosso alinhamento estratégico e assim por diante. Tranquilo até aí? Beleza? Um pouquinho sobre a implantação da governança. Gente, parece que passou um cabelo galinha. A estrutura de funções e responsabilidades sobre a governança de TI na organização é o ponto de partida. Então, estrutura de função e responsabilidade. Quem faz o que, como? É uma forma de partida. Então eu chego, vem cá a equipe, beleza e tal, o que nós fazemos? Quem faz o que? Quem está onde fazendo o que? Beleza, então vamos definir isso aqui, já é um ponto de partida. Geralmente é estabelecido uma área ou grupo de pessoas com a responsabilidade pela implantação. Pessoas que necessariamente precisam ter poder de decisão, serem formadoras de opinião, se possível, ser um cargo elevado aí nessa situação, mas eu tenho pessoas dentro da equipe de qualquer nível que são responsáveis ali, que participam dessa tarefa de implementar as ferramentas, as metodologias, dar os treinamentos, criar as ferramentas, os relatórios, etc. O alinhamento estratégico é o marco zero para a área de TI criar valor para o negócio e garantir aderência aos requisitos. Então é por isso que a gente vem falando tanto dessa questão de alinhamento estratégico. Isso é o marco zero. Eu preciso colocar a minha TI em conformidade com o alinhamento estratégico no primeiro ponto. Só assim, somente assim eu consigo criar valor. Somente assim eu consigo criar aderência aos serviços que eu presto em relação às necessidades e demandas presente e futura da minha empresa. Sem esse alinhamento estratégico, eu vou ficar patinando na lama e não vou a lugar nenhum. O alinhamento estático. Aí é que eu já tinha soltado esse termo aí. Nós vamos falar do alinhamento estático e do alinhamento dinâmico. Alinhamento estático é o primeiro evento de alinhamento. Então o que eu faço? Vamos dar uma resumida aqui. Eu quero começar a governança de TI na minha empresa. Eu vou sentar com toda a equipe, nós vamos estudar a governança, nós vamos definir as nossas funções e responsabilidades e vamos colocar o nosso setor em alinhamento com a estratégia da empresa. Qual estratégia? Qual estratégia? A estratégia estática. É muito fácil perceber que existem duas estratégias dentro da minha empresa. A primeira é uma estratégia que foi definida no começo do ano, para o ano inteiro, para 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então o meu primeiro alinhamento é com essa estratégia. O alinhamento estático que a gente fala. É uma visão daquilo que foi definido, documentado e eu parto dali. Deriva de algum momento, está escrito aqui para vocês levarem para casa e estudar lá.
deriva de algum momento em que a empresa planeja o seu futuro, a partir dos objetivos e das estratégias do negócio, curto, médio ou longo prazo. Deriva-se iniciativas, estratégias de TI que transformadas em projetos e serviços. Então, eu vou analisar aquilo que foi definido como estratégia para a empresa no curto, médio e longo prazo, vou partir daí. É isso que está escrito, é isso que foi publicado, é a partir daí que eu vou trabalhar. Isso possivelmente vai se tornar a primeira versão do meu plano de TI. Certo? Possivelmente esse é o modelo versão 1.0 do meu plano de TI. Totalmente alinhado com a estratégia estática, com a estratégia que foi definida em papel a nível teórico da minha empresa. Por isso que tem esse nome, alinhamento estático. O passo seguinte é definir as prioridades da TI, gerando um portfólio. Ok, eu sei o que eu sei fazer, eu sei quem faz o que, definir funções, definir responsabilidades, eu sei qual é a estratégia estática da minha empresa, eu já coloquei a minha TI em conformidade com essa estratégia, eu já conheço, já estamos preparando para ela. Aí eu venho criar prioridades para o portfólio. De todos os serviços que a minha equipe é capaz de oferecer, quais desses estão mais próximos do que a demanda estratégica? Então essas vão ser atividades, funções priorizadas pelo menos. Certo? Estão entendendo esse passo? E aí a definição sobre o que manter e sobre em que investir vai depender dos mecanismos de decisão criados para tal. É nesse ponto que a gente começa a falar dos mecanismos de decisão. Quais desses serviços? Hoje a gente faz 1 milhão de coisas. Quais desses não agregam valor ou agregam valor que não estão relacionados com a estratégia da minha empresa? Compensa manter? Vale a pena? Em quais deles eu preciso investir dinheiro? Melhor arquitetura, melhor infraestrutura, melhora nos meus services, melhora os meus contratos, melhora o treinamento dos meus funcionários, melhora a capacitação da minha TI, melhora a disponibilidade, aumenta o número de pessoas. E aí, qual é de fato o que é prioridade? Como nós vamos fazer para medir, decidir o que é prioridade? Quem nós vamos envolver? Que tipo de reunião fazer? Que tipo de análise fazer? Que tipo de perguntas fazer? Qual é o filtro? Qual é o funil que decide o que é prioridade? Certo? Aí eu passo. O portfólio vai orientar as ações do dia a dia e ser alimentado pelo próprio dia a dia. Vai unir as rotinas da estratégia de curto, médio e longo prazo. Então, muito bem, nós definimos o portfólio, nós começamos a trabalhar com ele a partir de hoje. Mas será que ele está totalmente alinhado, refinado? Vou começar a receber demandas dos meus demais setores que vão me fazer analisar o meu portfólio, melhorar ele ali, ou oferecer mais ou menos, ou uma coisa ou outra, ou mudar prioridades. Isso vai acontecer com a maturidade nesse processo. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Estou vendo ninguém anotar nada. Já o alinhamento dinâmico significa que existem mudanças no negócio, sempre vão existir. E aí o que vai acontecer? Isso vai compor ou recompor, melhor dizendo, é recompor, porque eu fiz um portfólio baseado no alinhamento estático. Então o alinhamento dinâmico vai recompor o portfólio e, por consequência, o plano de tecnologia inteiro. Então eu tenho um ponto de partida, análise da estratégia, alinhamento estático. Mas a minha empresa é dinâmica, vão surgir riscos que a empresa não conhecia, vão surgir oportunidades que a empresa não conhecia, a empresa vai mudar a sua estratégia para aquele caminho e a TI precisa ser, como foi dito lá atrás, dinâmica e flexível o suficiente para acompanhar essas mudanças. Isso é chamado de alinhamento dinâmico. Eu estou alinhado com o que é a estratégia estática da minha empresa, mas também sou dinâmico o suficiente para estar alinhado ao que é dinâmico para a empresa. Os objetivos das estratégias do negócio devem sempre ser revisados, mesmo que não estejam claros para o pessoal do próprio negócio.
Então, peraí, parece que nós vamos começar a fabricar terno, uma empresa que só fabrica jeans. Parece que nós vamos começar a fabricar terno. Opa, então peraí, nós estamos suficientemente preparados para isso? Vai ser aqui? Não, vai construir um galpão lá na rua de baixo. Peraí, deixa eu já ver como é que vai ser essa comunicação aí e tal. Por mais que isso não seja claro o suficiente para o negócio, eu tenho que estar ali sempre do lado, de braço dado com o meu chefe lá. O senhor vai, eu vou. O senhor vai, mete o pé que eu vou. Se o senhor quiser ir, vamos embora, nós damos um jeito. Essa situação, de maneira eficiente, né, com toda a técnica necessária, mas sendo dinâmico. Ah, mas nós acabamos de comprar um link de 4 MB e não sei se chega lá não. E aí, o que você acha melhor? Aumentar esse link, rompe esse contrato de 4 MB, paga uma multinha, bota 10, depois você começa a vender terno lá embaixo, juro o trem. Né? Então tem que ter essa dinâmica, essa disposição. O portfólio deve direcionar o relacionamento com os clientes, fornecedores e parceiros de TI. Eu tenho portfólio. O portfólio é minha pedra filosofal, ele é o meu marco zero, né, da minha equipe de TI. Todo serviço que eu ofereço está ali. Todo valor que eu agrego sai dali. Então é a partir dali que eu vou me relacionar com o meu cliente, com o meu fornecedor, com o parceiro, com os sócios e assim por diante. Teoricamente, não deveria ser permitido atender demandas que não se enquadrassem no portfólio. Por quê? Se não está no portfólio é porque não agrega valor. Certo? Teoricamente. É bom ter parcimônia nesse ponto. É legal a gente analisar, mas espera aí. Isso aqui não agrega valor agora. Mas será que isso aqui não vai ser uma demanda recorrente? Será que isso aqui não vai ficar causando incidente? Será que não vai chegar a ter um problema com isso? Quem que está demandando? Onde? Por quê? Quando? Isso precisa ser analisado. Mas teoricamente, primeiro momento, Tiago, você pensa em cadeira de verde? Não, a cadeira é azul. Primeiro momento. Meu portfólio define que a cadeira é azul. Então todas as cadeiras são azuis. A TI fabrica cadeira azul. Por mais que isso pareça ridículo, né? Isso acontece. Não, mas espera aí, é porque agora a gente não é mais só FASEC, SENEC, FASEC, aí tem o verdinho do SENEC. Será que não rola? Ah, não, espera aí, então vamos analisar. Certo? Então vamos de novo revisar esse portfólio, vamos ver se não vale a pena enquadrar ou fazer pelo menos essa cadeira do diretor fazer verde. Aí vai da sua rotina, da sua estratégia lá de adesão. Mudanças deveriam ser negociadas. Se forem importantes requeridas pelo negócio, deveriam ser entendidas como mudanças ou refinamentos nos objetivos estratégicos do negócio. Então vamos ver. As demais cadeiras também serão verde? Ou é somente essa? Não, realmente agora todas as cadeiras vão ser verde. Então peraí, vamos usar nosso plano, vamos olhar o nosso portfólio. Tem que ter dinamismo, né? Deixar de ser sempre taxativo ali. Não, é isso e ponto. Isso acontece muito, né? Eu não sei, foi na outra turma, eu estava conversando e uma aluna me deu esse depoimento. Além de ter um monte de cacique para conversar, quando chega na equipe de TI, a equipe fala, não, isso aí é bobagem, vocês estão pedindo é bobagem. Aí o cara operacional continua picando pedra porque o cara da TI não gosta, não quer, tem dificuldade de fazer mudança. A gente vê isso muito por aqui também, né? Na nosso nível, né? Nossa convivência aí. Existem programadores antigos que são ranheta, que o software dele é o melhor do mundo, que o usuário é que não tem a capacidade intelectual necessária para operar o software dele, ou não, que toda mudança é bobagem, todo risco é muito arriscado. A gente conhece isso, né? Então, isso é bobagem. Não deve acontecer mais não. As operações de serviço de TI proporcionam os serviços requeridos pelo cliente interno e externo. Isso pode ser atendido como entrega de valor. Beleza, o senhor está pedindo, vai fazer o quê? Ah, não, a justificativa é essa, o motivo é esse, e eu vou ganhar tal coisa com isso. Não, então tá, então eu vou entregar para o senhor tal valor. Objetivos de desempenho e níveis de serviço podem ser estabelecidos desde o plano de tecnologia de informação e devem ser medidos em intervalos de tempo pré-estabelecido. Tem objetivos, então tá, para os próximos 6 meses qual é o nosso objetivo? Para o próximo ano qual é o nosso objetivo?
onde nós queremos chegar, onde nós queremos criar de novo, o que nós queremos oferecer de valor e revisar como é que está o nosso plano, onde nós estamos cumprindo, nós esquecemos do plano, nós mudamos demais o plano ainda está de acordo com a estratégia. As medições são realizadas no nível de cada operação do serviço. Então, de novo, vou lá analisar serviço a serviço. Está agregando valor? 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 O custo disso não é maior que o valor? O custo disso não é maior que o valor? E eu vou analisando pontual, um a um. Quanto custa? Quanto valor agrega? Compensa? Um a um. A gestão do desempenho da TI é derivada das medições. E aí, então tá. Como é que a TI está? Olha, a TI está assim por causa desses números aqui, ó. Nós oferecemos tanto de valor e tanto tempo. É aquele negócio que eu perguntei para vocês lá na primeira aula. Tinha só uma meia dúzia de gato pingado aí. A sua equipe de TI, ela é reativa e eficaz ou proativa e eficiente? Como é que eu vou responder isso com certeza? É só olhar a forma de valor que eu agrego. É só olhar como eu estou agregando valor, como eu estou oferecendo valor para a minha empresa. Olha, eu considero a minha equipe reativa e eficaz. Por quê? Porque a demanda vem de fora, mas eu não levo mais do que 4, 8, 6 horas para atender. E aí eu estou sempre dentro do prazo estipulado pelo meu cliente ou pelo prazo, né, que cabe ao cliente também. Então eu me considero uma equipe eficaz. Estão entendendo? Eu estou sempre dentro do prazo. Por mais que a demanda venha do meu cliente e eu tenha que executar aquilo com um certo prazo estabelecido, eu cumpro o prazo. E o defeito se vai, o incidente se vai, o problema se vai. Então eu me sinto reativo, porém eficaz. Não, eu me sinto proativo e eficiente. Eu percebo um incidente, aí eu vou lá, por aquele incidente mesmo, eu já descubro a causa, que no caso a gente chama de problema, e soluciono para que outros incidentes não aconteçam. É por isso que eu considero a minha equipe proativa e eficiente. Então, mas por quê? Eu sei quanto de valor eu estou agregando, né? Faz parte daquela medição que foi feita. Podem ser consolidados mediante fórmulas específicas. Então eu vou pegar número de hora homem trabalhada, eu vou pegar o número de atendimento que foi feito, eu vou pegar a média de tempo gasto para atender cada problema, cada incidente. São fórmulas. Aí vai de acordo com a medida que quer ser tirada. Que tipo de informação que você quer vender, que tipo de valor você quer medir. Então, aí você vai criar suas próprias fórmulas. Esses indicadores vão dizer se as decisões tiveram efeito real no desempenho esperado, além de apontar quais ações devem ser tomadas para aumentar esse desempenho no longo do tempo. Então, peraí, quanto que nós tínhamos de meta, quanto nós tínhamos estipulado de objetivo, quanto nós cumprimos? Então, as decisões que foram tomadas, foram bem tomadas, eram aquelas mesmas, mais ou menos, 100%, 0%, o que a gente precisa fazer a partir de agora, então? Muda o objetivo, muda as ações e assim por diante. Exemplos aqui, ó. A TI atende aos picos de operação do negócio com disponibilidade, integridade e confiabilidade. Então tá, segundo dia útil do mês é fechamento contábil. A empresa tem conseguido fechar a contabilidade porque tem sempre o relatório disponível, está tudo baixadinho, tudo arrumadinho, o software da contabilidade é confiável, o relatório que ele solta é suficiente, a integração com o financeiro é ok, está entendendo? Ele suporta o acesso de todo mundo, tratando daquele dado ao mesmo tempo. É uma forma de medir isso, certo? O projeto de negócio apoiado pela TI gerou a receita esperada ou necessária. Então aquele novo empreendimento, aquele novo serviço, aquela nova atividade, ela foi apoiada pela TI e ela deu o resultado esperado. É uma outra maneira de medir isso. O projeto de inovação que a TI propôs reduziu mesmo aquele custo que ela disse que reduziria, certo? Olha, eu gastava 40 mil por ano, agora eu gasto 18. E a nossa meta era reduzir para 50%, eu reduzi para 55%, 52%, estou 100% dentro da meta. Certo? Então são maneiras de medir, são exemplos aqui de formas de vender a ideia da TI. Vocês fazem isso hoje? Vocês teriam condições de fazer?
Pegar o seu último empreendimento lá e falar, olha, eu propus tal valor e eu entreguei tal valor. É fácil de fazer isso hoje? Fácil? Depende. Mas você tem isso na cabeça? Sim. Quando você vai entregar oferecer um serviço, um produto, você sabe exatamente o valor que você espera que o cliente perceba? Você vai... O problema é que o próprio cliente é difícil lidar com ele, porque, tipo assim, se você não aparece lá, ele acha que ele está gastando desnecessário. E se você vai muito lá, ele acha que você não é eficaz. Então, além de prestar o serviço, você tem que orientar ele que se você não for lá é porque está funcionando. Não, mas de repente essa orientação, você fala, olha, você está a 462 horas sem nenhuma falha de pacote. Mas isso mudou, está melhorando bastante. Você não perde mais pacote aqui, o seu ping tem sempre dado uma estabilidade de X, né? Você tem tido 99,99% de disponibilidade no teu site aqui, você tem uma média de rota aqui, você tem consumido um serviço tal e você está pagando por tanto. Não. É porque na hora que a empresa tem um aperto, vamos cortar gasto com a TI, que a gente não está precisando deles, mas... O problema é esse, mas é justamente isso. Se a TI conseguisse se colocar e falar, olha, você só está onde está por causa de mim, você só opera da forma que opera porque eu estou aqui te dando subsídio, essa visão é diferente. Mas hoje, assim, argumentando, a gente consegue fazer isso. Ó. Aí o cara vai cancelar. Tá, mas quem vai fazer o backup para você? Ah, que backup? Você falou que acha que ele faz sozinho? Tem um backup que é feito, é conferido, a gente dá suporte para os usuários. Você soube que o João tem um relatório, o João ligou, a Maria ligou pedindo suporte? Não sabia, então. Então tem que ter um software por trás para você poder acompanhar os chamados e informar o cliente. Ó, foi chamado 6 vezes, não é que você não está precisando? Teve 6 chamados. Isso é jóia, né? Mas tem a ver com os seus objetivos lá, né? Com a sua forma como você agrega valor. Né? O valor que você agrega para o cara que toma a decisão é ele não preocupar com aquilo, né? Para ele saber daquilo, mas operacionalmente você está criando valores para ele ali, criando disponibilidade, atendendo os horários. Então, é difícil da área de TI que eu vejo, tipo, você fecha um contrato com uma empresa, o cara acha que você tem que fazer tudo, até ser psicólogo dos funcionários dele. Entendeu? Aí você separar as coisas é difícil. Difícil, né? Passar a chamada pra vocês ali. Isso vai muito disso que a gente está falando, né? Eu comentei um pouco com vocês, o conhecimento também da área do pessoal que você está atendendo. Assina atrás, eu boto só a data. Tem muito a ver com o que você está atendendo, esse perfil. Ainda existe muito profissional dessa área que não é da área, né? Que está ali porque tinha um gosto especial por TI, mas acho que usar computador PC é a mesma coisa que usar recursos de alta disponibilidade e tal. Mas esse perfil está sumindo, cara. O pessoal tem dado valor ao profissional capacitado da área, treinado, estudado. Demorando, mas está chegando lá. Falando aí um pouquinho de gestão de desempenho, comunicação é crítica para todo o processo, desde a hora que eu vou receber a demanda até a hora que eu vou expressar ou reportar o valor agregado. É por meio da comunicação que a TI informa de maneira transparente para o negócio o seu valor, exatamente isso que nós estamos falando. Quanto mais a TI demonstrar valor, maiores serão as possibilidades do negócio investir em mais inovações e projetos de serviço de TI. Então tem aí a ver também o que a gente está falando. Se o seu TI, né, vende bem o seu peixe lá, maior vai ser a visibilidade, maior a chance de vocês receberem mais vídeo para novos projetos. E se você for eficiente, novos projetos significam ainda mais benefício e mais valor agregado à empresa, não é mesmo? Certo? Nada garante que os princípios de governança de TI sejam implantados. Nada. Mantidos e tampouco evoluídos. Sem que exista um gerenciamento de mudança organizacional. É por isso que tem que envolver a pessoa-chave, é por isso do marketing interno, é por isso disso vir com o apoio da alta direção. Sempre há ganhadores e perdedores. Existem pessoas que vão se beneficiar disso
e pessoas que vão se prejudicar com isso, né? Hoje, demonstrar que a TI é que é eficiente pode ofender um outro setor que se dizia eficiente, né? Que se dizia autossuficiente. É exatamente isso que o Rodrigo está falando. Ah, mas eu não estou dizendo a você, mas você sabia que tal fulano me demanda 3, 4, 5 vezes por semana? Aquela equipe pode se sentir ofendida de ser vista dessa maneira, de ser vista que demanda mais. Então sempre vai existir ganhadores e perdedores. Às vezes os perdedores se opõem tão fortemente e eles às vezes ocupam cargos chave que eles podem comprometer seriamente o sucesso dessa implantação que a gente está falando. Nós temos que garantir que o que foi implantado seja seguido, controlado, monitorado, atendendo aos parâmetros de risco da TI para o negócio, aos requisitos da conformidade, regulações externas e aos demais controles requeridos pela TI. Então, adotamos a governança, vamos implementar mecanismos, objetivos, vamos trabalhar com isso. Eu preciso garantir que as regulações externas, né, os compliance sejam atendidos, que diminuam os riscos, que agregue valor, que esteja em conformidade e etc. Beleza?